O nosso último vídeo foi uma notícia boa, falando da redublagem de Tulsa King. Agora, o videozinho de hoje vai ser sobre uma notícia ruim, que é a mudança de dubladores do Mandaloriano. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos comentar sobre a bomba que caiu na dublagem na semana passada, que foi a mudança do dublador do protagonista da série do Mandaloriano. Você é um Jedi? Eu sou. Eu completei minha missão. Ele voltou pra mim. Sim, galerinha, Felipe Zilzi, que é o dublador do Mandaloriano na primeira e na segunda temporada, saiu da dublagem do Mandaloriano e o Glauco Marques assumiu na terceira temporada. E hoje, nós do Comentário Nerd vamos explicar o que aconteceu. O dublador, inclusive, postou um videozinho e nós vamos falar sobre essa menção. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é @Comentário Nerd. Lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Na semana passada, nós tivemos o primeiro episódio da terceira temporada de Mandaloriano, série que, na minha opinião, é o maior sucesso da Disney Plus e a melhor produção que nós tivemos dessas últimas produções do Star Wars. Obviamente que as duas primeiras temporadas eu assisti dublado, tem quem dubla aqui no canal, e eu sempre elogiei muito a dublagem, o pessoal percebeu que eu curti bastante. Na semana passada, quando foi lançado o primeiro episódio, nós recebemos uma enxurrada de mensagens perguntando sobre o que tinha acontecido com a dublagem do protagonista e o porquê que o Felipe Zilzi tinha saído. Obviamente que se nós recebemos essas perguntas, o próprio dublador recebeu e ele postou um videozinho explicando o que aconteceu. Vamos colocar o porquê de tudo isso. Ano passado, eu e a Samira, nós tínhamos sido assaltados lá onde a gente morava, aconteceu uma série de coisas que fez com que a gente buscasse uma qualidade de vida melhor. Por isso a gente saiu de São Paulo, nós não estamos mais lá, estamos no interior. E viemos atrás de qualidade de vida. Tá? Inclusive, eu vi um texto do Briggs que ilustra muito bem isso que eu estou colocando aqui hoje. Enfim, cedo ou tarde isso ia acontecer, é normal. Na época da pandemia, a segunda temporada do Mandaloriano eu gravei de casa, de fato, porque era uma coisa emergencial, ninguém estava saindo, estava no auge da Covid, né, e tudo mais. Mas agora a terceira... cliente, o estúdio, não sei, exigiu que fosse presencial. Eu ofereci de gravar remoto, mas acho que por questões de segurança mesmo, de pirataria, alguns produtos da Disney têm muito essa questão da segurança, eles falaram que não poderia ser remoto e tudo bem. Então eu de fato abri mão do papel. Esse videozinho vai estar na descrição e, resumidamente, o dublador acabou se mudando. No período de pandemia, que foi um período que estava rolando a dublagem em home studio, o dublador passou por um problema pessoal e ele acabou se mudando para o interior de São Paulo com a família dele em busca de uma vida melhor, vamos dizer assim. Com isso, como estava rolando, estava fervescendo essa questão do home studio para dublar, o dublador montou um home studio lá na casa dele e começou a dublar várias produções. Inclusive, a segunda temporada de Mandaloriano foi dublada nesse home studio que ele tem. Vale lembrar que nesse período estávamos vivendo pico de pandemia, não tinha vacina, e a Disney e muitas produtoras estavam adotando o fique em casa ou duble em casa, né, que os dubladores estavam dublando nos seus home studios. Beleza, quando foi lançada agora a terceira temporada, estranhamente o dublador não estava, e o dublador no vídeo explicou que a Disney solicitou que a dublagem da terceira temporada fosse feita no estúdio, e como o dublador não mora mais perto do estúdio, a agenda não batia, ele tem uma filhazinha muito nova, ele obviamente não pôde comparecer lá e foi solicitado um recast, né? Foram solicitados novos testes, aonde o dublador Glauco Marques passou a dublar o personagem. Inclusive, na própria postagem do Felipe Zilzi do vídeo explicando, o Glauco comentou, e vale lembrar, o Glauco Marques não tem culpa de nada que aconteceu, não ataquem o Glauco, porque isso aconteceu agora e vai acontecer outras vezes. Muitas pessoas vieram me questionar sobre o porquê que a Disney do nada resolveu que a dublagem tinha que ser feita em estúdio se a segunda temporada foi dublada em home studio. A explicação é simples. No período em que estava sendo dublada a segunda temporada, vivíamos um pico de pandemia e a Disney corretamente adotou, né, a estratégia do fique em casa, duble em casa, como nós já falamos. Porém, a terceira temporada nós já estamos, entre aspas, vivendo uma normalidade e a Disney fez questão que
eles sejam dublados presencialmente por conta do medo de vazamento. Isso porque na América Latina a Disney teve uma dor de cabeça muito grande com os dubladores que acabaram vazando e fazendo brincadeirinhas com spoiler, não no Brasil, mas em outros países. E a Disney América Latina, que inclusive obviamente engloba o Brasil, ficou meio que muito incomodada com essa questão do fica em casa, dubla em casa, e eles meio que deram um ultimato e eles falavam que quando tudo normalizasse, essa questão de dublar em casa ia acabar, principalmente por conta do sigilo do conteúdo dessas dublagens e do medo de vazamento. Agora vem o meu lado publicitário falar. Obviamente eu entendo esse lado da Disney, inclusive eu vi a notícia que no México um dos dubladores ficou fazendo charmezinho, falando que ele ia dublar um personagem importante da Marvel, e isso causou um transtorno muito grande na Disney. Tiveram pressões em alguns dubladores de outros países onde estavam tentando extrair informações deles, mas ao mesmo tempo o meu lado fã de dublagem não consegue entender do porquê que eles não abrem uma exceção para um protagonista. Se fosse um personagem secundário, sem muita relevância, a gente até ia relevar, mas um protagonista desvalorizou completamente a dublagem do Mandaloriano. Obviamente que o Glauco Marques vai fazer um trabalho espetacular, vai entregar uma dublagem padrão, uma dublagem ótima, uma dublagem padrão nacional que nós temos, mas 2 temporadas já rolaram, o Felipe Zilzi já deu uma identidade pro personagem que infelizmente o Glauco Marques vai ter muito trabalho para conseguir imprimir a identidade que ele quer no personagem. E isso acaba até meio que atingindo o próprio dublador, mas como eu já falei, o Glauco Marques não tem culpa nenhuma. Eu gosto muito do trabalho dele e eu acredito de coração que ele vai entregar um trabalho espetacular. Porém, essa situação fez com que os fãs de dublagem, algumas páginas que eu acabo conversando, abrissem os olhos, porque essa foi a primeira grande mudança. Aconteceu uma outra que poucas pessoas perceberam e futuramente vai acontecer mais mudanças de dubladores de personagem da Disney. Isso porque nesse período de pandemia, a questão do home studio de dublagem foi uma questão que ferveceu e se tornou uma questão presente. O home studio tá aí, muitos dubladores investiram uma nota em suas casas para montar estúdios melhores do que até estúdios de dublagem, e muitos dubladores se mudaram das cidades que eles moravam, que eram perto de estúdio, e foram para uma cidade do interior em busca de vidas melhores, como o Felipe Zilzi fez, como o Guilherme Briggs fez. O Guilherme Briggs, que morava aqui no Rio de Janeiro, agora mora em Teresópolis, que é na região serrana, e no Quem Dubla do Homem-Formiga, eu comentei que o Owen Wilson, que faz o Morbius, era dublado pelo Guilherme Briggs, e teve uma mudança de dublagem que ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Pois bem, a situação do Felipe Zilzi explicou mais ou menos o que aconteceu. Como eu já falei, isso vai tornar a acontecer. Dubladores que estão dublando de home studio, que não estão dublando mais nas suas cidades, vão acabar sendo trocados e infelizmente nos próximos dias, meses, nos próximos trabalhos da Disney, a gente pode sim ver mais protagonistas saindo da dublagem, o que é uma grande perda. Então eu de coração espero que a Disney repense essa metodologia deles de trabalhar, abra exceções, faça um costuramento melhor desses contratos com os dubladores. Eles poderiam plenamente ter tentado fazer um contrato mais fechado com o Felipe Zilzi, aonde, sei lá, se vazasse uma informação, ele ia ter uma multa gigantesca, enfim, dá pra eles tentarem fechar uma coisa mais próxima do aceitável e que a gente não perca dubladores de protagonistas, como infelizmente aconteceu em Mandaloriano e pode acontecer em futuras produções, que já está acontecendo em pequenas mudanças que a gente nem percebeu, como o caso do Owen Wilson aí no Homem-Formiga. Então é isso, esse foi o videozinho de hoje, infelizmente com uma notícia chata, que foi a mudança da dublagem do Mandaloriano, uma mudança que não vai ter volta, não vai acontecer do Felipe Zilzi voltar na próxima temporada. Eu acredito que, assim, a chance disso acontecer é quase que mínima. Conhecendo os bastidores da Disney, quando rola a mudança, a gente já sabe, a mudança é definitiva e ela fica. Desejo toda a sorte do mundo pro Glauco, que ele consiga fazer um trabalho espetacular como ele sempre faz, e vamos receber esse trabalho de braço aberto e vamos ficar atentos para as novas produções que vão surgir aí com os dubladores que podem sim ser trocados. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa confusão, dessa maluquice que vai acontecer. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.